primeiro abordar uma coisa que foi no bloco anterior, mas que é muito importante, que foi o que o Saulo trouxe, né, sobre essa história do legislado e o negociado, né, que muitas vezes, né, a própria categoria, o próprio movimento, o sindicalismo, não, nós temos que ir pelo que está legislado e não pelo negociado, né? Na verdade, esse debate é um debate que tem a ver com a questão da correlação de forças. Um debate que tem a ver com a questão da correlação de forças, mas não só isso. É um debate que tem a ver com a questão da correlação de forças e do fetichismo ideológico do direito, né, que faz as pessoas acreditarem que a conquista é realmente do direito. Por que eu estou falando isso? Porque, olha só, nessa dicotomia entre legislado e negociado, se o trabalhador ele reivindica o que está legislado, ele acredita, é o que aparece, é o que está colocado no terreno das aparências, como se aquilo que está legislado fosse o direito que estivesse concedendo. Só que o que o trabalhador não sabe, né, e é isso que a gente precisa explicar para ele, é que esse direito que está legislado, que está consagrado legalmente, ele não foi uma concessão de direito. Ele foi uma concessão da luta da classe trabalhadora, e que em momentos de correlação de força negativa para a classe trabalhadora, o trabalhador recorre ao legislado, porque aquilo foi consagrado no calor da luta, no momento em que os trabalhadores estavam na ofensiva. Então, isso é muito importante a gente entender, porque senão a gente vai ficar sempre achando que quando os trabalhadores utilizarem o direito, né, nós estamos acreditando naquele instrumento. E mais, não só acreditando nesse instrumento, acreditando que as conquistas que saem dali são realmente do direito. E as pessoas esquecem que muitas vezes, por exemplo, eu vou utilizar o exemplo da greve dos professores que teve lá em Natal, mas que eu acho que essa mesma coisa se repetiu em vários locais do país, nessa explosão de greve de professores que ocorreu agora no ano de 2011. Onde muitas greves pararam na justiça, e por conta da traição dos sindicatos que têm uma relação umbilical com o governo, né, dos sindicatos governistas, o que é que muitas vezes o trabalhador se via obrigado a defender? Não, vamos para o caminho do legislado, vamos instaurar o dissídio, para ver o que a gente pode arrancar daí, porque da mão desses caras não vai vir nada. E isso não desfaz, né, isso não dissolve a questão do direito ser um direito de classe. Porque na verdade o trabalhador esquece ou muitas vezes não sabe que aquele direito que ele conquistou de fazer greve e aquele direito que ele conquistou de muitas vezes a justiça se deparar com um conflito e ter que arbitrar para dizer se aquela greve é legal ou não, e em decorrência da força do movimento, da questão da opinião pública e de uma série de fatores, a justiça muitas vezes é obrigada a dizer que a greve não é ilegal. Isso não tem nada a ver com a concessão do direito, isso tem a ver com a luta da classe trabalhadora lá no início do capitalismo, lá no início do século XX, quando muitos trabalhadores perderam a vida para ter o direito de fazer greve. Então não sei se vocês estão me entendendo, a questão do legislado e do negociado tem a ver com a correlação de forças e tem a ver com o que foi conquistado pela luta da classe. Porque se a luta da classe trabalhadora não tivesse conquistado o direito de greve, o direito de férias, o direito de qualquer coisa que vocês possam imaginar lá atrás, nas lutas, esse direito agora, que é o legislado, seria impossível de ser acessado, porque ele não teria sido consagrado. Então, essa questão que o Saulo coloca é muito importante, porque hoje no movimento sindical, o Lenin ele combatia, né, naquela obra O que Fazer, isso ficava muito claro, que o Lenin era um revolucionário que combatia o economicismo. O que era combater o economicismo? Toda aquela caracterização que eu fiz para vocês da fase imperialista, de que nessa fase o capitalismo ele não pode conceder vantagens materiais progressivas para a classe trabalhadora. É um momento de entrave no desenvolvimento das forças produtivas. Não há concessões do capitalismo. Então, na medida em que não há concessões do capitalismo nessa fase, se o sindicato ele reivindica somente a questão do aumento de salário, no outro ano, quando
os trabalhadores estiverem desmobilizados, o capital vai lá e tira o que os trabalhadores arrancaram na luta. Então o Lenin combateu o economicismo. Agora, nos dias de hoje, surge uma nova variante do economicismo, que é o judicialismo, né? As pessoas acreditarem que realmente podem conquistar licença-prêmio, aumento de salário, diminuição da jornada de trabalho, acessando a justiça. Quando a gente sabe que muitas vezes é necessário acessar a justiça, sim, mas acessar a justiça tendo como uma base fundamental a pressão da classe trabalhadora na sua luta. Porque se você acessa a justiça e a classe trabalhadora não está em movimento para encurralar os patrões e encurralar o próprio direito, né, essa concessão não vai ser possível. Não vai ser possível porque o capitalismo não tem o que conceder nessa atual fase. Então, essa observação que o Saulo fez, ela é muito importante, né? E a gente precisa entender muito bem e esclarecer muito bem isso para a classe trabalhadora, porque senão a gente acaba difundindo, né, uma ideia de que o direito ele pode realmente modificar a estrutura das coisas, o fundamento das coisas, né? O Nolento ele pergunta: é possível falar em direito no capital, né? Aí, assim, acho que a gente precisa estabelecer em que sentido está se usando essa expressão direito, né? Se for isso, no ponto de vista dos direitos, sejam direitos materiais, sejam direitos democráticos da classe trabalhadora, nós sabemos que isso é possível ser consagrado do ponto de vista do direito, mas que não é o direito que consegue, é a correlação de forças, é a luta da classe trabalhadora que pode arrancar isso, né? Como eu já expliquei anteriormente. Agora, se a gente utilizar a expressão direito para dizer que é possível falar do direito, né, do ponto de vista técnico, do ponto de vista do seu arcabouço legal, do seu arcabouço coercitivo, do seu arcabouço coativo, é possível falar disso de direito no capital? É claro que é possível. Não só é possível falar de direito nesse sentido, como é justamente o direito, né, que tem um papel não somente ideológico, né? Essa história de que o direito é universal, que serve para todas as classes, né? A questão da cidadania, como foi trazido aqui pelo Nixon, né? De que vejam só, de que todos são iguais perante a lei, é isso que diz o direito, é isso que diz a Constituição. Só que a gente sabe que numa sociedade onde existe uma diferença material, onde tem uma classe que detém os meios de produção e tem outra classe que só tem a força de trabalho para vender, dizer que todos são iguais perante a lei é uma formalidade, né? Uma formalidade. Então, o direito ele tem esse poder de colocar, disseminar uma ideologia jurídica de que ele é uma coisa inata, de que ele é uma coisa universal, de que ele é uma coisa cidadã, mas ao mesmo tempo ele é um instrumento que, ao passo que educa a classe trabalhadora para compreender essa sociedade como se tudo fosse assim mesmo, como se não se pudesse modificar, o direito é também uma força coercitiva, na medida em que ele é assegurado pelo poder do Estado. É através do direito que, na criminalização dos movimentos da classe trabalhadora, né, em tudo que ele julga para defender o direito da burguesia, ele faz com que existam limites muito claros para a nossa luta. Então, o direito, desse ponto de vista, ele não só existe, como ele é um instrumento vivo, que se complexifica cada vez mais e que o nosso papel, né, já para eu ir concluindo, e que o nosso papel é o de justamente entender, e isso tem a ver com a pergunta do Douglas, né, é de entender qual deve ser a atuação, seja dos movimentos sociais, seja de quem está inserido nessas instituições do direito, os juízes, os embargadores, os advogados que estão defendendo os sindicatos, né? Qual deve ser a atuação desses companheiros que estão nessas instituições, né? Como foi perguntado pelo Douglas, a atuação dessas pessoas nesses espaços está iludindo a classe trabalhadora de que pelo direito é possível modificar essa sociedade, ou está avançando na medida em que ocupa esses espaços e pode travar uma batalha contra a hegemônica? Eu acredito muito no seguinte, né? Eu acredito que na atual situação da luta de classes, nós temos que fazer uma leitura muito correta do que está acontecendo.
Uma coisa que eu discordo do que o Douglas falou é que ele disse o seguinte, que o direito é um instrumento da classe dominante, todo mundo sabe. Eu discordo profundamente dessa formulação. Eu discordo profundamente dessa afirmação. Pode ser que um setor da classe trabalhadora saiba que o direito está a serviço da burguesia, um setor mais avançado da classe, um setor que se organiza, né, em partidos de esquerda, e um setor que discute o marxismo, que hoje é muito minoritário na sociedade ainda, né, pode compreender isso. Mas hoje, a grande maioria da classe trabalhadora não só acredita no direito, como acredita que a justiça é um instrumento universal. Que acredita que, por exemplo, quando um juiz julga, ele diz, pô, a justiça disse, então é isso mesmo. Né? A maioria da classe trabalhadora acredita na justiça mesmo. Acredita que realmente é uma coisa que pode atender tanto uma classe como a outra, a depender dos argumentos e da fundamentação jurídica que está colocada. Então, na medida que a gente compreende que a maioria da classe trabalhadora ainda legitima as suas esperanças nesses instrumentos do direito, é claro que qualquer marxista sério vai defender que os trabalhadores devem atuar o movimento da classe trabalhadora deve atuar por esse meio. É claro que deve atuar. Porque se os trabalhadores acreditam nisso e você diz com toda a clareza, com todo o conteúdo marxista, que o direito está a serviço da classe dominante, você chega para o trabalhador e fala, ó, esse direito aí, ele está a serviço do patrão. Nós não temos que alimentar nenhuma esperança nele, então nós não temos que contratar advogado, nem coisa nenhuma para defender você. Se o trabalhador não acredita nisso, ele acredita justamente no inverso, o que o trabalhador vai dizer? Vai chamar de maluco, né? Vai chamar de maluco. Então, o que é necessário fazer? É importante sim atuar no direito, mas aí esse é o debate e a precisão que eu faço com aqueles que acreditam que é necessário, e eu acredito que é necessário e é importante atuar nesse meio. Significa não transformar o direito numa estratégia permanente e nem acreditar que ele por si só pode transformar a sociedade. Eu acho que o que é necessário para que a gente não iluda a classe trabalhadora na medida em que atua nesses passos é compreender que a atuação dos revolucionários no campo do direito ele deve se fundar numa pedagogia e numa praxis revolucionária. O que significa uma pedagogia e uma praxis revolucionária? Uma pedagogia revolucionária na medida em que é função dos revolucionários, inclusive aqueles que atuam no próprio direito, de explicar pacientemente para os trabalhadores que esse instrumento não está a serviço da classe trabalhadora, mesmo acessando, né? E também uma praxis revolucionária do campo do direito. Qual seria essa praxis revolucionária do campo do direito? Ocupar esses espaços, atuar no campo do direito, mas atuar com um objetivo muito claro, para que se escancare essa hipocrisia do direito, para que cada vez que um advogado, que um juiz, que um promotor, que atue nesse espaço para defender o interesse da classe trabalhadora, atue no sentido de mostrar que esse direito não vai garantir os direitos que a classe trabalhadora espera que vai garantir, e na medida do não atendimento do direito a essas reivindicações, através de uma experiência prática, mostrar para os trabalhadores que, você está vendo isso aí? O direito não pode conceder. Então os trabalhadores, tanto do ponto de vista pedagógico, como do ponto de vista da prática, na medida em que o acesso ao direito, do ponto de vista revolucionário, é claro, pode mostrar e pode escancarar essa hipocrisia do direito, né? Isso tende a estabelecer um caminho, a uma via de esclarecimento, de explicação materialista desse instrumento que é o direito, para que os trabalhadores um dia compreendam que ele não serve, e que é necessário cada vez mais apostar nas lutas da classe trabalhadora para enfrentar o capital, para enfrentar os governos, para enfrentar os patrões, para acessar o direito, é verdade, mas não acessar o direito simplesmente, para enfrentar o direito e encurralar o direito. Eu acho que a tarefa dos revolucionários é encontrar essa ponte. É encontrar essa ponte entre as reivindicações imediatas, a luta por salário, a luta por direito, a luta por redução de jornada de trabalho e as tarefas
com a exploração capitalista, né? Como dizia o velho Trotsky no programa de transição. E a tarefa dos revolucionários é encontrar um programa de transição dentro também da atuação do próprio direito. Fazer uma ponte entre o acesso do direito, a utilização do direito, que é um instrumento burguês, vai fazer uma ponte disso com a luta revolucionária para cada vez mais desmascarar o próprio direito. Então a luta dos revolucionários é em uma dupla via. A primeira via, e ela não é separada de uma da outra, isso é uma síntese dialética, é a via de acessar o direito, mas de lutar contra o direito. Pode parecer contraditório, mas essa é a tarefa dos revolucionários na medida que nós estamos atuando num instrumento que não é nosso, que é da burguesia, que é da classe dominante. Né? E por fim eu queria dizer o seguinte, que é muito importante, eu acho que foi o Marx que falou a questão da importância da teoria, né? Momentos como esse, como a gente está tendo aqui, para discutir teoria, para discutir marxismo, para esclarecer pacientemente, para mostrar qual é a explicação materialista da história para a classe trabalhadora. E eu acho que isso é muito importante, só que a gente não pode perder de vista um elemento que é muito importante, né? Que eu acredito que o Marx não tenha desacordo com isso, pelo contrário, acho que ele tem todo acordo com isso, né? É de que a importância da discussão e da elaboração permanente de uma teoria que explique o funcionamento das coisas, o funcionamento da sociedade e que mostre para a classe trabalhadora a sua condição de exploração é muito importante, mas que o marxismo ele não se limita à teoria, né? A teoria ela é muito importante para que a gente formule uma intervenção científica e planejada para modificar o que existe na realidade, e modificar o que existe na realidade significa combinar essa questão da teoria com a praxis revolucionária. É resgatar aquilo que o velho Marx dizia, que não basta entender a realidade, é preciso transformá-la, e transformar a realidade significa ter uma ação revolucionária. Ter uma ação revolucionária, na minha opinião, é dedicar parte de sua vida a um projeto que não é um projeto individual, né? E eu concluo, né, eu queria concluir minhas palavras, além de agradecer a todos vocês e agradecer as pessoas que ficaram até essa hora me ouvindo, né, é dizer que a combinação entre essa teoria e essa prática revolucionária, que não estão dissociadas, né, é acreditar que nos ombros de cada pessoa que conhece a realidade e entende essa exploração da sociedade capitalista, pesa a compreensão de que é preciso dedicar um pouco, algumas horas da nossa vida para transformar isso, porque essa transformação não vai ser do ponto de vista individual, essa transformação vai ser do ponto de vista coletivo, através da organização da classe trabalhadora, através da luta dos sindicatos, no movimento estudantil, mas não somente a luta no movimento estudantil e dos sindicatos, porque essa luta por si só ela é muito limitada. É preciso empreender uma luta contra a exploração dessa sociedade. E uma luta contra a exploração dessa sociedade significa dedicar um pouco da nossa vida a construir uma organização revolucionária, um partido, né, que um partido não necessariamente é essa concepção do senso comum que está colocada de que é um instrumento legalizado no TRE, na justiça eleitoral para disputar eleições, mas um partido, uma organização de homens e mulheres que tem um projeto de classe e que defende um interesse, e que as eleições são mera tática, mas que utilizam no seu dia a dia um processo de construção das lutas para que a gente possa organizar a classe trabalhadora para fazer sua revolução. Por isso que é necessária a construção dessa ferramenta, a construção de um partido. Eu faço parte de um partido, eu sou do PSTU, nunca escondi isso de ninguém. E eu convido as pessoas para o PSTU, porque eu acredito que o PSTU, embora não seja o único partido revolucionário, né, nem do mundo, nem muito menos do Brasil, né, embora nós saibamos que nós não somos os únicos revolucionários do planeta, eu acredito profundamente que o nosso partido é uma alternativa para a construção dessas lutas. É uma alternativa para a construção dessas lutas e também acredito, e essa é uma opinião minha, que também nós somos a organização mais séria do ponto de vista da esquerda, não tenho nenhuma dúvida disso. Então, eu, como militante do PSTU, eu convido as pessoas para vir no PSTU, para conhecer essa ferramenta revolucionária, para não se limitar a atuar no campo do economicismo e no campo do
para construir coletivamente um instrumento de luta da classe trabalhadora, né? E eu sei que tem pessoas aqui que não se organizam, né, que não têm partido político, mas que eu faço um convite para essas pessoas participem do movimento, que convivam com as organizações e que possam escolher por uma organização. Eu vou batalhar para que todas construam o PSTU, mas mesmo as que não constroem o PSTU, que escolham uma organização política, porque é através da organização política e da luta coletiva que a gente pode transformar essa sociedade, não é através do indivíduo. Então, com essas palavras eu finalizo. Eu queria muito agradecer a presença de vocês, a quem ficou no debate. Nós estamos aqui fazendo um debate que é profundo, um debate teórico, político, programático, né? E que não é fácil numa sexta-feira à noite. Vocês estão de parabéns e eu me coloco à disposição de vocês sempre que vocês precisarem, né? Sempre que vocês precisarem, e vamos todos juntos, né? A luta, a vitória, e para construir a revolução socialista, a luta da classe trabalhadora com o direito agora e para destruir o direito depois.